Literatura pré-renascimento. Dante Alighieri foi um dos mais importantes escritores humanistas do Renascimento literário. Ele é considerado o maior escritor de língua italiana e um dos mais importantes escritores da literatura universal. Sua obra mais relevante é o poema intitulado A Divina Comédia. Filho de Alighieri, de Bellicione e de Dona Bella, Dante nasceu em 1265 na cidade italiana de Florença. Investigações apontam que seu nome verdadeiro era Durante. Sua família era abastada e influente na cidade, e portanto Dante teve uma boa educação, estudou letras, ciências, arte, teologia. Sua mãe faleceu quando ele ainda era criança e seu pai quando ele tinha cerca de 18 anos. Foi abandonado por seus parentes e mais tarde exilado em sua terra natal por ter utilizado dinheiro público. Casou-se com Gemma Donati e com ela teve 2 filhos. Todavia ele amava mesmo era Beatrice Portinari, que faleceu com apenas 25 anos. Foi sua musa inspiradora, a qual é citada em diversas obras. Além de escritor e poeta, foi um político italiano, tendo importantes atuações na vida pública. Fez parte do Conselho do Estado e foi embaixador da República. Mais tarde obteve o título de priore, na época o maior da política. Faleceu em Ravenna em setembro de 1321. Obras. Dante foi um grande erudito de sua época e escreveu obras de teor literário, filosófico, histórico, das quais se destacam a Divina Comédia. A Divina Comédia sobre a língua vulgar, o convívio. Escreveu obras como Rimas, Ecoglas, as epístolas, Vida Nova, diversas obras, Monarquia. Dante foi um grande escritor, escreveu muito. A Divina Comédia, sem dúvida, é a obra mais emblemática de Dante. A Divina Comédia foi escrita em italiano, escrita em dialeto toscano, né, do século XIV. Dante escrevera a trajetória de sua alma. O longo poema épico está dividido em 3 partes: Inferno, local dos pecadores; Purgatório, local dos pecadores que esperam o juramento, né? E o paraíso, local de purificação, que significa a santidade. Interessante notar que na época era comum escrever as obras em latim. Entretanto, Dante escreveu no dialeto italiano, auxiliando assim na divulgação da língua italiana. A Divina Comédia, do poeta italiano Dante Alighieri, escrita, é uma obra que foi publicada no século XIV, durante o período do Renascimento. Ela representa um dos maiores clássicos da literatura universal.
Esse grande poema épico foi escrito em dialeto local, o florentino, repleto de simbolismo, alegorias. Dante critica filósofos, religiosos, políticos que viviam em sua época. Características da obra: originalmente a obra foi intitulada Comédia, e mais tarde o escritor Giovanni Boccaccio incluiu o termo divina. O poema é narrado em primeira pessoa, onde Dante é o narrador ainda, é o personagem principal. Em muitas passagens, Dante fala diretamente com o leitor. Com grande maestria e uma linguagem alegórica, o autor descreve sua trajetória no inferno, no purgatório e no paraíso. A obra reúne 100 cantos, com aproximadamente 140 versos cada um. Os versos foram escolhidos, escritos em tercetos de decassílabos, com o esquema de rimas alternados e encadeadas, Resumo da obra: Dante, entre a montanha do purgatório e a cidade de Florência, com teor histórico, mitológico, filosófico, político e religioso. A extensa obra de Dante está dividida em 3 partes. A primeira parte é composta de 34 cantos, que é o inferno, cerca de 140 versos cada um. Virgílio, grande poeta romano, é autor da Odisseia, autor da Eneida, surge para guiar Dante pelo inferno e o purgatório em direção ao paraíso. Antes de encontrar Virgílio, ele está numa selva escura. O inferno é um local no interior da terra formado por 9 ciclos. A imagem descrita por Dante esteve baseada numa escultura medieval, onde o universo era formado por diversos ciclos concêntricos. Os 9 ciclos do inferno estão associados aos pecados cometidos, sendo o último o de maior gravidade. O primeiro ciclo, o limbo, virtuosos pagães, onde fica os virtuosos pagães. O segundo ciclo é o vale dos ventos, onde ficam os luxuriosos, aqueles que se entregaram à luxúria aqui na terra. O terceiro ciclo, o lago de lama, onde ficam aqueles que cometiam o pecado da gula. O quarto ciclo, colinas de rocha, aonde ficavam os que cometiam o pecado da ganância. O quinto ciclo, o rio Estige, para aqueles que cometiam o pecado da ira. O sexto ciclo, o cemitério de fogo, para quem cometia heresias. O sétimo ciclo, o vale do Flegetonte, para quem praticava violência. O oitavo ciclo, o Malebolge, para quem cometia fraude. O nono ciclo, o Lago Cossite, para os que cometiam traição. Nessa trajetória até chegarem às portas do paraíso, ele encontra diversas personalidades importantes, filósofos, poetas, escritores e criaturas mitológicas. Dante analisa a punição para cada um desses pecadores que estão no inferno ou no purgatório, de acordo com a gravidade dos pecados cometidos em vida. Dante descreve o castigo para cada grupo: os tiranos, os traidores, os aduladores, os suicidas, os heréticos, dentre outros.
Na última parte, eles se encontram com Lúcifer, o demônio traidor, que devora os 3 maiores traidores da história, Judas, Brutus e Cássius. Aqui um trecho do Inferno de Dante, o canto 1. No meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura, solitária entre os sóis sem saída. Ah, como armar no ar uma figura desta selva selvagem, dura, forte, que só eu a pensar me desfigura, e quase tão amargo como a morte, mas para expor bem que encontrarei outros dados, darei da minha sorte. Não me recordo ao certo como entrei, tomado de uma sonolência estranha, quando a vera deverada abandonei, né? Quando a vera deverada abandonei. Purgatório, a segunda parte da obra é composta de 33 cantos. No Purgatório, localizado numa alta montanha, Dante descreve o encontro com as almas que aguarda para serem avaliadas, ou seja, elas esperam saber se, mediante os pecados cometidos em vida, vão para o inferno ou para o paraíso. Assim, o purgatório é um local intermediário entre o inferno e o paraíso. Ali Dante encontra diversos pecadores arrependidos, mais precisamente no local denominado de antipurgatório. O purgatório é formado por 7 círculos, os quais representam os 7 pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Trecho do Purgatório de Dante, canto 1. No engenho meu abarca as velas solta, para correr agora em mais juncundo aos despedoso. Pego a pompa, volta àquele reino, encontrarei segundo, onde pela alma dita é merecida de ir ao céu livre do pecado imundo. É suja, ora poesia amortecida, ó santa musas, a quem eu sou devoto, uni ao canto meu desejo servida, Calíope, o som alto e sublimado que as pegas esperar, no permitira lhe fosses o atrevimento perdoado. O paraíso, a terceira e última parte da Divina Comédia, é formada por 33 cantos. Quando chegando ao final da trajetória, Vigílio, seu guia e mentor, não pode entrar, pois era pagão. Assim, o local do poeta romano é o inferno. No paraíso, Dante reencontra seu grande amor, Beatriz. Em vida, ele se casou com Gemma Donati. No entanto, seu amor foi sempre de Beatriz, sua amada e musa inspiradora, que na realidade chegou a falecer com aproximadamente 25 anos. Ela que o guiou pelo paraíso. Todavia, Dante não pode permanecer com ela, visto que ainda seu caminho como mortal não havia terminado. De tal modo, a obra relata a visita de Dante ao local que as pessoas vão quando morrem. Essa viagem espiritual e de forte teor moral serviu de reflexão ao personagem narrador Dante. A trajetória de Dante termina quando ele encontra com Deus. Vale lembrar que o paraíso de Dante é formado por 9 esferas e o empírico, né? As esferas representam a parte material e o empírico a parte espiritual. As esferas concêntricas que formam o paraíso são Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, as estrelas fixas
e o Premium Mobile, né? Primeira esfera a ser movida. Ficamos por aqui, encerramos a Divina Comédia de Dante Alighieri. A posteriores veremos os outros autores do pré-renascimento. Fica com Deus. E até a próxima.